muito simples, porque Sim. sinto que mais do que... eu não sinto que eu só estou a falar de vírus, eu estou a falar sobre humanidade, Sim. sobre nos devolver. Nós, cada vez mais num mundo capitalista, às vezes nós esquecemos-nos, né, que nós somos corpo. Primeiramente ser a Teresa X coisa no meu currículo, eu sou corpo, eu sou emoções e eu quero, lá está, eu sinto que este caminho fez-me cada vez mais ir para as coisas simples, que as coisas que nos trazem vitalidade. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Marcas que Mudam o Mundo. Este é o primeiro de 6 episódios da primeira temporada do Marcas que Mudam o Mundo e o meu nome é Carla Costa, eu sou a anfitriã deste podcast. Eu trabalho como mentora de comunicação e de marca pessoal sistémica e o Marcas que Mudam o Mundo vem no seguimento precisamente do meu trabalho. Portanto, quem são estas marcas? As marcas são pessoas. E vocês podem perguntar, então, mas marcas e pessoas? Então, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo e todos temos uma marca pessoal. Essa marca pessoal, ela é única, ela é dinâmica e a minha intenção neste podcast e neste primeiro episódio é que vocês possam aceder à singularidade de cada convidado, conhecê-los nas suas diferentes dimensões, perceber que nós somos muito mais daquilo que fazemos. A preciosidade da marca pessoal está precisamente na nossa essência, na nossa personalidade, na nossa história pessoal e é na soma de tudo isso, do nosso mundo interno e externo, que a nossa marca pessoal pode ser comunicada para o mundo. Portanto, a minha primeira convidada de hoje chama-se Teresa Fabião. Ela é uma mulher do mundo, é assim que eu a vejo. É uma mulher que já viveu, já trabalhou, já ensinou em muitos países, em muitos continentes também. É uma mulher que tem uma essência muito bonita, muito especial, pelo meu olhar, eu acredito que pelo vosso também, assim que a conhecerem. E ela tem a particularidade de ter o corpo como instrumento de trabalho. O corpo e o movimento são, no fundo, as suas principais matérias-primas para o trabalho que desenvolve e, para além disso, há causas, existem missões e é isso que nós vamos descobrir. Bem-vinda, Teresa. Obrigada, Carla. Obrigada pelo convite. Grata. Olha, eu não quis desvendar muito sobre ti porque eu sinto que há tanto para partilhar sobre ti, tanto que eu quero, não é, desejo que as pessoas acedam à tua singularidade, porque como eu dizia no início, nós não somos iguais, somos todos diferentes. Mas isto é muito bonito de dizer, mas às vezes o compreender fica mais complicado, não é? Porque muitas vezes nós não estamos disponíveis, eu acredito, para aceder ao outro, para conhecer o outro na essência. Então a minha intenção aqui neste podcast é que cada pessoa possa aceder à tua essência. Então se eu perguntar quem é a marca pessoal Teresa Fabião neste momento, nesta fase da tua vida, o que é que tu dirás a quem nos ouve e a quem nos vê? Teresa Fabião é claramente um ser em movimento, não só um corpo em movimento, mas um ser, né, que traz o corpo, mente, espírito, traz uma história, traz uma linhagem. E sinto que estou num momento assim de transformação. Tenho passado por vários, mas sinto agora que estou talvez com a entrada nos 40 também. Sinto que estou num momento assim de largar peles e me plantar, incorporar cada vez mais a energia e aquilo que se foi tornando a minha vida. E claramente é uma vida que traz muito a palavra movimento, transformação, ressignificação. Sou bailarina, pesquisadora, educadora, artivista também, então uso a minha arte para trazer consciência e atenção para causas sociais. E sempre na minha postura na dança. Hoje em dia não trabalho só com dança, trabalho também com escrita, voz e desenho. Trabalho com um método de terapia pelas artes expressivas. E sempre nesse caminho tem sido sempre importante para mim trazer quem se é, trazer a sua essência para o trabalho. Então tenho desenvolvido um trabalho bastante autobiográfico e acho que também essa verdade, quando estamos perto de pessoas que estão a agir e aqui no mundo a partir dessa verdade, isso também é convocado no outro, não é?
Sem dúvida. Olha, e em relação aqui à dança, porque a dança é no fundo aquilo que te move, literalmente, não é? Sim. Embora, como tu dizes, neste momento não é só a única ferramenta que utilizas no teu trabalho, não é? Tens outras que complementas. Como é que a dança surgiu na tua vida, não é? Porque tu acabaste de completar, eu posso dizer isto, não é? Em confidência, não é? Entraste nos 200, na década dourada, eu posso dizer, vou com uns anos de avanço, é espetacular. Fizeste 40 anos há pouco tempo. Mas, portanto, olhando para trás, olhando para a tua história pessoal, para a tua história de vida, como é que começa a surgir esta, posso dizer, paixão? Claro, tem sido. A dança surgiu na minha vida, comecei a estudar dança a partir dos 6, então há 34 anos que me dedico à dança, e surgiu por vontade própria e por ter também uma amiga que também fazia balé, então eu queria muito, já desde era criança e estava sempre a movimentar-me e a interagir, eu sentia muito o mundo através do corpo, né? E depois eu pedi para ir, na época eu morava em Braga, então pedi aos meus pais para ir para o balé, porque era quase a única linguagem. Sim. E tive um caminho bastante tradicional, dos 6 aos 18, 13 anos de balé, junto com o moderno, contemporâneo. Sempre fui tendo interesse e muita vontade de me expressar, lá está, expressar o meu interior a partir da dança, e às vezes o balé, né? Eu não estava sempre assim, eu um dia estava assim. Uau. E queria poder expressar isso, então ali durante os primeiros anos da minha dedicação à dança tive ali um pouco de uma relação amor-ódio, porque o balé parece que me limitava e era muita disciplina para estar nesta linguagem, muito rígido, então como também já trazia uma educação assim de casa, às vezes eu queria ir para a dança, mas parecia que era outra dança que eu estava à procura. Então comecei a desenvolver assim uma voz cá dentro a dizer-me, não, assim, dança não pode ser só isto. Uau. E foi esse motor que me fez ir procurando. Então, claro que nesta escola depois fui tendo também acesso a outras pessoas de dança contemporânea que já desenvolviam, era o final dos anos letivos, então os 3 últimos meses do ano letivo nós trabalhávamos com pessoas que desenvolviam este trabalho de encontrares, né, a tua linguagem, nós também co-criávamos espetáculos. Então já era um pedacinho disso que já eu via. Já coreografia, ali um bocado ali o teu espírito de criação, não é? Sim. E de perceber que eu podia gerar movimentos, podia criar algo a partir do corpo e dizer algo com o corpo, né? E depois, quando vim, eu nasci no Porto e fiquei dos 6 aos 18 com os meus pais em Braga, porque eles entretanto foram morar para Braga e estão lá até hoje. E eu, quando fiz 18, vim para o Porto. Com os meus pais eu acho que eles não perceberam muito esta paixão, assim, o quanto era importante como caminho de vida. E também eu venho de uma família em que foi difícil os acessos à educação, então havia muito esta coisa de vai tirar um curso, não é? Como se dança não fosse curso. Então aos 18 anos eu vou fazer som e imagem, 5 anos desse curso, que hoje em dia não me arrependo, tipo, trago isso para os meus trabalhos, então os meus trabalhos têm muito um diálogo entre mídias, em que o som, o vídeo, eles são parte da narrativa, eles não são algo acessório, não é? Okay. Eles às vezes assumem o protagonismo nos meus trabalhos. E pronto, e nessa ida para o Porto eu depois, estas sincronicidades da vida, também conheço as danças africanas, as danças que chegaram aqui da costa oeste ocidental africana. E foi aí uma abertura para mim, foi mesmo, uau, uma dança que é visceral, que traz um movimento a partir de dentro, que traz emoções, que há um diálogo. Faltava-te esse elemento, portanto. Faltava. Então, esse elemento mais humano. Mais humano. Sim. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, não é? Que disseste tanta coisa que é interessante. O que me surge assim de repente é esta questão da busca, não é? Porque muitas vezes nós, pela família e pela sociedade, não é? Somos condicionados no sentido de, lá está, com uma intenção positiva, não é? Eu vou dizer, nós na PNL falamos muito na questão da intenção positiva, qual é a intenção, não é? E na verdade tudo tem uma intenção positiva, e a intenção muitas vezes da sociedade e dos pais é com essa questão de direcionar para um curso superior, para não é, tal estabilidade. Portanto, há uma intenção positiva, mas que muitas vezes pode ser contrária à nossa verdade, não é? E aqui vamos muito falar sempre de verdade, Teresa, porque a essência é verdade.
A essência é a verdade, a essência é o core de quem somos. E muitos de nós andamos um bocado, não é? Eu olho à volta e as pessoas com quem trabalho, e tu vais sentir isso também, as pessoas um bocado desconectadas da sua essência e da sua verdade. E quando eu te estava a ouvir, veio-me esta questão de tu desde muito cedo conectada à tua intuição, à tua sabedoria interna. Ou seja, estava-te a ser mostrado um caminho, não é? E está tudo certo, porque era com uma boa intenção, digamos assim, não é? Mas algo dentro de ti chamava por mais, a tal tua essência pescadora que eu vou dizer. Sim. Isso é a essência, o seres pescador. Portanto, a essência aqui, só para esclarecer quem nos vê, quem nos ouve, que para mim, na minha perspectiva, também perceber se é a tua, tem muito a ver com aquilo que é imutável, porque nós vamos mudar, a nossa forma de corpo vai mudar, as nossas relações vão mudar, aquilo que nós fazemos vai mudar, mas a essência é o que permanece ao longo do tempo. Então, tu tens uma essência buscadora, certo? Total, sim. E de fome de viver. Quero sempre. Que delícia. E assim, é buscadora não só em diferentes países, maneiras de ver o mundo, linguagens, mas também esta coisa de estar sempre em evolução. Tenho esta coisa de como me tornar uma pessoa melhor, ou como aprender, né, diariamente, ou aprender até com os desafios que a vida nos traz e tudo mais. Sim. Então sinto que sim. E depois a história ainda vai para aí a meio, a história com a dança, mas eu depois com 24 anos eu terminei o meu curso, ainda trabalhei 1 ano em produção, mas estava a sentir, se não coloco a dança como caminho de vida, como prioridade, eu vou-me arrepender. Mas isso estás a dizer é interessante, porque muitas vezes nós precisamos de fazer um caminho que não é exatamente aquilo que nós queremos, para ter a certeza daquilo que queremos. Exato. Concordas? Concordo, total. Porque quando é a oposição, é o contraste, não é? Nós temos que ter, às vezes, temos que nos desalinhar, eu falo muito do alinhamento, como sabes, não é? Temos que nos desalinhar para voltar a alinhar, não é? Mesmo que quando estás em um osteopata, não é? Tu vais ali para trabalhar, é o alinhamento do teu corpo, Então, tudo faz parte do percurso, concordas? Tudo é caminho para nós chegarmos, ou para reconectarmos, ou para, não é, voltarmos àquilo que é a verdade, que tu desde pequenina sabias porque os teus pais não queriam, mas tu conseguiste levar a tua avante. Portanto, também há muito esta questão da tua persistência, resiliência. O que é que tu chamas? Teimosia? Como é que tu chamas? Persistência, sim, total. Que lindo, que lindo. Então, e depois... percebeste como era por ali e voltaste então à dança quando eu continuei sempre a dança, só que como estava a fazer o curso na universidade era algo paralelo, e aos 24 anos eu eu entendi que ia-me arrepender se não tornasse a dança como eu quero ser profissional, quero trabalhar com dança. Era a séria. Sim, não era não era um hobby, não era uma brincadeira. E eu já estava em grupos de danças africanas, fui parte de 2 grupos de danças africanas aqui, referência, em Portugal. Mas era sempre algo que eu tinha que estar a fazer junto com alguma coisa. E aos 24 anos resolvi pegar tinha economia, um dinheirinho de lado, e percebi que tinha 10 meses para estar no Brasil. Então inscrevi-me numa pós-graduação em dança. E pronto, e de 10 meses passaram a ser 8 anos. Uau, e fizeste as malas e foste? Foi, sim. Já sem conhecer ninguém. Portugal? Nessa altura já viajava desde os 16 anos. Sim, mas uma coisa é viajar, outra coisa é fazer as malas morar, e... Sim, ainda não tinha morado no outro Como país, é que a tua família reagiu na altura? Não é? Já eras independente, já eras mulher? Não foi assim. Não, tive que trilhar o meu caminho, sim. Mas lá está, quando nós estamos conectados com essa verdade, o caminho abre-se. Então para mim, imagina, se eu fui com a intenção de ficar 10 meses, fiquei 8 anos. Incrível. Muita coisa se abriu. E aí acabei por fazer, depois da pós-graduação entrei no mestrado e acabei por fazer também um doutoramento em dança na Universidade Federal da Bahia, que é uma escola que para mim foi se alinhando cada vez mais, e para além de me ter possibilitado um acesso ao mundo académico, estou a falar de pós-graduação, né? Numa perspectiva muito mais horizontal do que é aqui em Portugal, que eu sinto que ainda é muito hierárquico. A escola de dança da UFPA era muito conectada com esta visão da dança como um caminho de transformação social, como um ato político. Então foi dando ainda mais força a esta visão, não é? Uau. E pronto, em 2011 descubro-me HIV positiva, né? Tenho o meu diagnóstico, e obviamente foi um momento assim muito forte, né? Sim. Sim, e então acho que ali durante algum tempo eu me dediquei a mim e a um processo de cura, né? Porque acreditei piamente que me ia curar,
E mais tarde, ainda trazendo o fio da dança, começou-me a incomodar de não trazer isso para a minha dança. Não estava a falar sobre esse tema, era como algo que tivesse guardado numa caixinha, que foi um tempo que eu precisei para entender que agora estava corporificado, estava em mim, era um outro corpo que eu precisava descobrir. Mas pronto, depois a partir do momento em que eu consigo trazer isso para os meus trabalhos, também acho que dei outro salto de ainda mais autenticidade e a partir de um tema que até é muito difícil de falar, não é? E que dá voz a outras pessoas ou faz com que outras pessoas também ganhem força para falar sobre isto, para ter a sua voz, não é? Sim, então... sim, isso faz-me lembrar, remete-me aqui algo que é a essência do core do trabalho que eu acredito e também do motivo de estar a fazer este podcast, não é? Que eu, há bocado na introdução, vamos introduzindo aqui devagarinho, a pouco e pouco, não é? O que é que são, desvendando o que é que são estas marcas que mudam o mundo, e tem todas as marcas que mudam o mundo que vão fazer parte desta temporada, tu incluída, e as pessoas com quem eu posso dizer que também trabalho hoje em dia, alunos e clientes, são pessoas que estão aqui para ter um impacto positivo no mundo. Portanto, as marcas que mudam o mundo são marcas conscientes e autênticas. Então, quando eu te ouço falar, é quase, bem, toda a tua história tem um percurso que parece que culmina ali naquele, não é? Já havia em ti esta vontade de transformação social e depois tu acabas por ver uma experiência pessoal que acaba por se unir com a tua missão profissional. É isso que eu vejo assim olhando de fora, sim. não é? Então é muito este caminho da autenticidade, da verdade, não é? Como estavas a dizer, de não esconderes algo que, como nós sabemos, e também foi um dos motivos de eu te querer ter aqui neste podcast, não é? Porque tu és o rosto, tu és a voz de uma mensagem que está, eu vou dizer, invisível. De repente, não é? Eu nasci em 78, portanto eu sou dos anos 70, ainda sou dos anos 70. Portanto, eu cresci, não é? O tema do HIV era algo que faz parte da minha geração. Eu lembro-me de ser algo que para mim eu tinha medo, não é? Tinha medo. Lembro-me de vários momentos na minha vida onde isso foi um tema. E hoje em dia parece para estas novas gerações uma coisa parece que desapareceu, não é? Há outros vírus, há outras doenças, há outros temas, não é? Relacionados com a saúde. Então, se calhar voltando um bocadinho atrás, como é que para ti, na altura, porque também vens, não é, desta geração onde acompanhaste, não é? Como é que foi para ti esse processo de descoberta e depois esse período que tu tiveste, em que tu disseste até estás preparada para perceberes que isto era... Sim. Não é? A altura de fundir isto não dava para ignorar a tua verdade, não é? Que tinhas uma missão aqui maior, não é? Total. Tentou uma Sim, respiração profunda, no teu porque tempo, foi uma longa caminhada. Foram 9 anos até me tornar visível, mas de muitas travessias e agora sinto que estou numa outra vida. Mas foi uma outra vida e outro corpo ter o diagnóstico positivo e depois acho que tive um momento de choque que durou bastante tempo, de fuga para a frente. Ok. Em negação? Estavas em negação? Sim, acho que era um género de negação, porque eu acreditei piamente que me ia curar. Porque sempre fui muito naturalista, nunca fui aquela pessoa que estou com uma dor de período ou de cabeça, então vou tomar logo Então eu, comecei a fazer pesquisas e como sabia que havia já pessoas que se tinham curado de maneira natural, acreditei piamente. Mas existem esses casos então Sim, de pessoas que se curaram? Existem. Eu desconhecia completamente. Sim, e eu fui para lugares, depois as coisas iam acontecendo, né? Também logo uns meses depois ganhei uma bolsa do governo brasileiro para ir para o Benin, na África, uma das terras do Vodun, uma das terras que deu origem a muitas religiões afrodiaspóricas, como o Candomblé, a Santeria, vários caminhos. E tomei medicinas que curaram outras pessoas. Aí na Amazónia também tive um tempo. Percurso da selva, foste fazer Sim, essa... e depois várias outras terapias a que eu me dedicava assim, do corpo inteiro, porque não queria estar a sobrepor coisas. Claro. Então, sei lá, tive não sei quanto tempo crudívora, fazer curas através da alimentação, jejuns super longos. Portanto, só comer comida crua, portanto, só para quem nos ouve, sim. Uma dieta alimentar só à base de... Sim, então, tipo, busquei vários caminhos, agora não vou encher, porque senão... Sim, portanto, mas isso também já revela o que falávamos lá atrás, não é? Essa tua busca, não é? Isso faz parte da tua essência, o ir à procura de respostas, de soluções, não é? Desse caminho. E até que houve o dia em que tu... Como é que aconteceu essa tomada de consciência de que, ok, isto vou assumir e se calhar não há uma cura, não é? Não vou conseguir... Sim, eu fui percebendo que
talvez a cura que eu tivesse à procura não era propriamente uma cura física, mas uma cura emocional, uma cura espiritual. E fui encontrando nesse caminho. E hoje em dia são práticas que me acompanham na maneira como eu estou comigo mesma, né? Processos ou de terapia, ou de meditação, ou de práticas que aumentam a vitalidade, ou a maneira como como, as nossas escolhas, né? Do dia a dia. Sim. E depois sim, também houve um momento em que adoeci e eu acho que a medicina convencional também ainda tem muita dificuldade em acompanhar estas pessoas que, ok, eu não quero ser só uma folha em branco e ser completamente passiva perante o meu médico, eu precisei trilhar esse caminho para estar perto do meu corpo. Então eu sempre estive. Então hoje em dia, por exemplo, há coisas que o meu corpo já está ali antes de mim, porque há uma inteligência corporal que está bastante, e eu estou muito próxima, mas claro que quando tu te deparas com um novo corpo, há todo um processo de quem é este novo corpo, como é que ele é percebido pela sociedade, como é que eu agora posso interagir com o mundo, o que é que projetam em mim, o que é meu, o que é do outro. É uma complexidade brutal. Eu nem consigo imaginar, sabes? Sim. Está a escutar-te quando tu falas em mudança de corpo, que não é invisível, não é? Sim. Algo que, não é? Se não for verbalizado, não é? Para ti é real, não é? Mas para alguém que está de fora e estava a ouvir, estava a tentar, mas não dá, sabes? Estava a tentar pôr, portanto, é escutar-te, é sentir-te. Foi um turbilhão, não é? De emoções. Sim. Mas é isso, depois chegou um momento em que eu fui percebendo que primeiro por todos, né, fui sempre o tempo inteiro fazendo esta autorreflexão, fui percebendo cada vez mais que esta visão da medicina tradicional chinesa, que é a doença é pura simplesmente o teu corpo a falar contigo, é um estado de desequilíbrio. Então eu fui percebendo que o caminho que eu tinha decidido trilhar ao início, que não me arrependo, mas que também foi criando desequilíbrio em mim, porque eu já vinha de um percurso com muita rigidez, disciplina, né? Então este tipo de caminho que eu estava a seguir me colocava numa maneira de interagir com o mundo em que eu era quase uma freira. Então aquilo também me começou a desequilibrar. Então eu fui percebendo que não adianta estás a comer o mais saudável que podes, estás a segregar stress. Vai criar toxicidade no teu corpo. Então fui percebendo o que é que eu preciso. Hoje em dia percebo que a maneira como eu sou, eu preciso mais de um caminho do meio e que eu me possa ir escutando, não é? E pronto, eu acho que em relação àquilo que te falava, tipo, eu fui percebendo que fui ao dar estes passos me apropriando deste lugar de soberania corporal. Eu não vou só tomar os antirretrovirais porque alguém me disse que é impreterível, senão não vou estar aqui mais. Eu vou tomar quando eu perceber que sim, quero tomar. Então fui percebendo que foi vindo para mim aquela frase muito repetida que é what you resist persists, né? Então tipo, o caminho que eu mais resisti, eu a da altura entendi que era ali que eu precisava de ir dar. Então o caminho da medicina convencional, tomar os antirretrovirais, né? E hoje em dia é o que me dá uma mega qualidade de vida, não só ao nível físico, que não, hoje em dia, graças aos progressos da medicina também, nada me difere de uma mulher normal. Sim. E tenho muito mais à vontade de contar quando, né, em relações, que já sofri estigma em vários tipos de relações, de partilhar a casa, relações amorosas. Claro, porque e tal. A tua postura é de abertura total. Sim, a minha postura é de abertura total e infelizmente ainda tenho que dar muitas palestras porque o governo não está a fazer a parte dele de passar a mensagem do que é a realidade atual em relação ao HIV, que hoje em dia o HIV é muito mais uma condição de saúde crónica do que propriamente uma doença infecciosa. Sim, só para te... Se quer voltarmos só aqui um bocadinho atrás, porque isto é realmente um tema que eu sinto que... é como eu digo, eu sinto que ficou um bocado esquecido. Eu lembro-me no dia em que tu me contactaste, eu pensei, uau, achei incrível, não é, o teu trabalho e a tua missão, e dei por mim a pensar, se tu não me tivesses contactado, se não me tivesse enviado aquele e-mail, sequer nunca teria ouvido falar de ti. Honestamente, eu não vejo televisão praticamente, porque agora já falas sobre este tema publicamente, já vamos explicar porquê. Mas dei por mim a pensar, uau, se calhar a Teresa e a mensagem dela teria, não é? Nós estamos na nossa bolha e por isso é que é tão importante nós nos conectarmos com as histórias e aceder ao outro, e é um dos motivos de estarmos aqui as duas a falar. E efetivamente há uma desresponsabilização às vezes da sociedade em relação a estes temas. Portanto, eu sinto que a tua causa é muito, quando estavas a dizer, ok, pode haver uma parte da sociedade que não está a fazer o trabalho, mas tu enquanto, não é,
embaixadora tens uma missão incrível, não é? E eu quando penso na tua missão, eu penso nas pessoas que precisam da tua ajuda. Eu fiquei de boca aberta quando eu li na tua página do Instagram que há cerca de 65 mil pessoas em Portugal com HIV. Sim. Eu acho que este número é desconhecido para a maior parte das pessoas. Não estamos a falar de 100, 200, 300 mil. São 65 mil identificadas, não é? Porque haverão provavelmente muitas que não, ou que desconhecem, ou que não fazem parte da estatística. Antes de mais, quando nós pensamos, uma pergunta para ti, é HIV ou VIH? Eu digo HIV porque grande parte do meu caminho com este diagnóstico foi trilhado no Brasil, e lá disse HIV, e depois também morei um ano na Califórnia, e como grande parte das pessoas com quem eu interajo referem-se mais ao HIV ou HIV, eu ponho isto porque em Portugal eu também sinto que o senso comum ainda não fez a passagem. O VIH é mais usado então eu às vezes quando estou num contexto mais formal eu já aviso, peço licença, vou usar mais o HIV. Quando estou a fazer a minha comunicação agora, porque também tenho este projeto que vai para certos lugares mais institucionais, uso o VIH. Sim, que é o vírus de imunodeficiência humana. Sim. Que grande jornada. E como é que tu, chegando aqui a este momento em que, vamos voltar um bocadinho atrás, qual foi o momento em que tu tiveste consciência que querias de facto levar esta causa, esta missão para o mundo? Porque tu podias ter ficado na tua bolha, não é? E seguir a medicação e todos os protocolos, imagino, não é? Que há. Mas depois tu sentiste, não, eu tenho aqui algo mais para fazer enquanto portadora desta condição de saúde, não é? Porque para ti não é uma doença, para ti é uma condição de saúde. Nós já tivemos esta conversa, já vamos aproveitar que estamos aqui, porque tens aqui uma oportunidade também de passar a tua mensagem, de educar quem nos ouve, não é? Nós muitas vezes é puro desconhecimento, não é? As pessoas não têm consciência da terminologia e do contexto. Exato. Então, por exemplo, eu sinto que hoje em dia estamos na era indetectável. Então, uma pessoa que esteja em tratamento consistente, a tomar, por exemplo, como eu tomo um comprimido por dia, como se fosse uma mulher que toma a pílula, facilmente em 1 ou 2 meses passa a ser indetectável, ou seja, a quantidade de vírus no corpo é tão mínima que nem sequer os testes mais sensíveis detectam o vírus. Então é como se o vírus tivesse adormecido. Então quem toma a medicação fica sempre com o vírus adormecido, o que reduz totalmente qualquer chance de contágio por qualquer via, seja sanguínea, seja sexual, qualquer. São os dois principais meios de transmissão, certo? Sim. Então, só para educar quem não vamos assumir quem nos está a ouvir. Exatamente. Até porque uma geração mais nova que esteja a ouvir, eu acredito que este é um tema que os pais não falam, não é um tema que se fala na televisão, que se fala. E tem que ser muito mais falado, porque isto é uma equação que já anda a circular, mas ainda muito pouco, que é o chamado indetectável igual a intransmissível. E isto está provado por 2, 3 estudos desde 2016, e já estamos quase há 7 anos e não está aí no senso comum. Ou seja, perante isto, sim, era muito mais fácil, não é? Porque não vou ter sintomas, sou uma mulher completamente normal, era muito mais fácil, tipo, ninguém precisa de saber. Poderia seguir o caminho. Era a minha questão, né? Sim. Muita gente, saiu agora um estudo e muita gente só partilha com o médico, ninguém mais sabe. O que é que tu sentes em relação a isso? Eu quando tu já tinhas partilhado isso numa conversa que tivemos e eu fiquei, não é? Viver em segredo, porque é uma... Óbvio que não define, não é? Uma condição de saúde não vai... Nós não somos a nossa, não é? Uma doença, uma condição de saúde, não somos muito menos o nosso trabalho, não é? Aquilo que fazemos e que dizemos e que sentimos, não é? Nós somos muito mais do que isso, mas ainda assim é uma parte importante daquela pessoa que fica em silêncio, que fica... É impossível. Tu quando escondes é porque tens medo, é porque tens receio, portanto, e aí isso é que mina a sociedade e a nossa humanidade. Como é que tu vês essas pessoas que estão em silêncio? Tu que tens uma voz ativa, que dás a cara... Olha, eu sinto que é um ouroboro, não é? Uma pescadinha de rabo na boca, porque por um lado as pessoas têm que ter o seu direito e muitas delas estão... Eu sinto que é um privilégio poder dar a cara, percebes? Há pessoas que estão tão frágeis a nível laboral, por exemplo, como eu já estive, foi por isso que também... demorei muito tempo para dar este passo, que talvez nunca possam, percebes? Mas ao mesmo tempo é esse ouroboro, porque quanto menos se falar,
né? Ou aliás, vamos virar pelo outro lado, quanto mais se falar, mais se normaliza. O que normalizar não quer dizer banalizar. Claro. Não quer dizer que agora vamos tomar pílulas dia seguinte como se fosse um contraceptivo. Não. Isso é o discurso dos extremistas, né? Mas quanto mais se possa normalizar para que, como, por exemplo, hoje em dia o cancro já não se baixa a voz e se faz, né? Apesar de que está por aí, mas eu lembro-me quando o cancro era muito estigmatizado ainda também. Então acho que estamos nesse caminho de tentar normalizar e que não tenha que ser uma realidade tão atroz e vivida de forma tão solitária, porque hoje em dia, e posso falar um pouquinho também depois sobre o projeto, as pessoas que me chegam-me com dupla violência, que é a violência do estigma, né? Porque não é só o trauma de diagnóstico, mas depois os mini traumas ou grandes traumas de ir vivendo o estigma, à medida que te vais então apropriando deste novo corpo, desta nova condição de vida, e a dupla violência de viver isso calado. Então é forte. Sim, qual será? Não dá para. Ambas, e teres as duas, não é? Como parte da tua realidade. Sim. Para mim, lá está, houve um momento em que eu tive que rasgar com isso. Então, respondendo à tua pergunta, chegou um momento em que para mim, olha, foi no meu caminho de cura. Primeiro eu já me tinha sido segredado, já essa voz do meu... A tua intuição, a tua sabedoria então, interna. Num trabalho da ayahuasca já me tinha vindo de género que eu precisava, parte da minha cura ia ser trabalhar com outras pessoas na mesma condição, a partir da minha arte, que eu ia ser cura para elas e elas iam ser cura para mim, essas pessoas. E é o que eu estou a fazer agora. Mas isto foi em 2013. Era isso que eu te ia então, perguntar. Muita água rolou que me foi fazendo... crescer para conseguir dar esse passo. Sim. Vou pegar no que tu acabaste de dizer porque é super interessante. É tão interessante tu acabaste de dizer que vem muito a palavra do becoming, não é? Nós às vezes até podemos ter noção de para onde é que vamos e da missão que queremos concretizar, temos a visão, não é? Temos o quadro, mas há um processo de nos tornarmos na pessoa que vai conseguir de facto materializar e fazer. Há um ritmo natural, não é? Eu vejo isso em mim, vejo isso nas pessoas com quem trabalho, vejo isso no que tu acabaste de dizer. Muitas vezes, hoje de manhã tive uma conversa com uma pessoa em que queremos tudo muito rápido, ou achamos, ou tem que ser, ou achar que tem que ser daquela, forçar, o tal forçar que há bocado falavas, e há um ritmo, há um processo, não é? Tu não saltam etapas. Então, eu quando foste fazer esse movimento, porque tu fizeste mesmo com o corpo, é um break free, mas que não foi um rasgar assim, foste rasgando, foste abrindo, foste desabrochando para te tornares nesta pessoa. Eu ia dizer confiante e empoderada, que eu acho que tu já eras, mas é de uma responsabilidade enorme, porque quando tu dás a cara, uma coisa é quando está no teu círculo de influência, não é? Outra coisa é quando te expande para o mundo. Tu ficas, quer dizer, não controlas o que é que as pessoas vão dizer de ti, o que é que as pessoas vão pensar de ti. Isso é um tema, a exposição pública. Portanto, precisaste aqui, portanto estamos a falar de 7 anos, 2013, 9 anos, quase uma década. Sim, porque eu acabei por ficar 8 anos no Brasil e depois também não queria, depois de 8 anos, chegar aqui sendo freelancer e tendo que convencer, né, tipo, pessoas para vir aos meus workshops ou arranjar trabalho em lugares em que tinha perdido um pouco a rede, porque fiquei muito tempo fora. Então não queria logo ter esse rótulo. Queria construir o meu caminho, mas lá está, ao mesmo tempo que fui construindo o meu caminho aqui, a reentrar no meu país, com o currículo que entretanto fui ganhando, fui-me apercebendo que também comecei-me a sentir desconfortável, sempre trouxe muita verdade nos meus trabalhos e na minha postura na vida, e parecia que havia uma parte de mim que eu estava a traí-la, o facto de não a trazer. E pronto, e acho que também, olha, foi um desgosto amoroso, foi a pandemia, que me deu uma coisa. Eu estava-te a ouvir e sim, acho que há aqui um movimento muito lento e que às vezes até me custa aceitar, porque eu sou uma pessoa, I'm a doer, e sou uma pessoa de vamos lá, é tanta força, e fome de viver, então eu estou habituada a fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas depois fui percebendo que o tempo da cura é outro. E realmente tive que ter esse calm down e integração em alguns momentos, mas também há movimentos que são assim, é como o canal de parto, de repente
e sai, né? Claro. Então, por Mas exemplo, quando chega ali é um ponto, não é? Aquele sim, momento, é um aquele ápice. momento, sim. Pronto, esse sim. para mim foi, por exemplo, o meu coming out, a minha saída do armário, foi no Terreiro do Paço, aqui em Lisboa, num ato ativista, no primeiro ato fundador do Coletivo Viral, que foi um coletivo que criei, sou cofundadora junto com o meu parceiro de criação, Paulo Gorgoni, também conhecido como Paula Lovely, que é um italiano e mora aqui há cerca de 6 ou 7 anos em Lisboa. Uau. Só um parênteses, eu e ele e ela somos os únicos artistas em Portugal ever, em 40 anos, que tratam o HIV. De certeza que houve outros e sabemos, António Variações, não é? De que vivia com HIV, mas ninguém fala. E que tão engraçado teres falado disso, sim, porque nós temos na nossa sociedade exemplos, não é? Porque o mundial, o mais conhecido é o Freddie Mercury, sim. não é? Posso dizer que só há pouco tempo, foi no início deste ano, vi o filme, ainda não tinha visto, sim. E é incrível o caminho que outras pessoas fizeram antes, não é? E depois parece que ficou ali um interregno, um silêncio, sim. E agora vocês estão, total. Portanto, enquanto artistas estão... E curioso, estamos a falar de 2 artistas, agora estou assim, a ter um insight, sim. Estamos a falar tanto o Freddie como o António Variações, 2 artistas muito amados, eu vou dizer. Sim, total. O António Variações é uma pessoa claro. Respeitadíssima até hoje e um ícone, sim. Do nosso mundo universal. Mas só soube pós-morte dele e a família tenta abafar e tudo mais, porque não é? Nessa altura não era claro. E para mim o que também é surpreendente de me aperceber, e se calhar o meu espírito já sabia, que, tipo, neste momento eu sou a primeira mulher artista que traz o HIV para o seu discurso artístico, então este mediatismo todo que tem havido, acho que tem a ver com isso, ocupar um lugar que estava vazio, que ninguém ainda tinha dado a cara. Assumido, sim. Mas ao mesmo tempo choca-me bastante, porque se estamos a falar dos artistas como uma classe mais vanguardista, subversiva, como é que até aí é tão difícil ainda falar? Então ainda bem que agora estão a chegar um contingente gigante de brasileiros aqui em várias classes sociais, e um deles é na arte. Então estão a chegar pessoas instigadoras, posicionadas politicamente, que também estão a ajudar a abrir brechas, e sinto que aqui às vezes são lugares que é muito difícil rasgar e percebes? Claro. Pronto, mas é isso, para mim isto aconteceu em 2021, 1º de dezembro de 2021. Bastante simbólico. 2020 foi... Sim, foi no ano da pandemia. O primeiro ano da pandemia. Então... Sim, e para mim também teve a ver, quando a pandemia estourou, eu estava na Califórnia, estava a fazer este curso, fiquei lá quase um ano, de terapia pelas artes expressivas, no Tamalpay Institute, e pronto, aqueles primeiros momentos, né, que a gente não sabe o que é que está a acontecer, se o mundo vai acabar, parou tudo, não sei o quê, e eu só me vinha... se o mundo acabar agora, tipo, eu vou-me sentir altamente frustrada porque eu vivi com um segredo. Uau. Não é? Tanto isso como também se um dia estou num café ou assim, porque também não tenho televisão em casa desde os 18 anos, e vejo, tipo, estou num café e vejo, encontrou-se a cura para o HIV, SIDA, não sei o quê, e eu vou ficar altamente frustrada e a sentir-me um lixo de fogo, eu não tive coragem de assumir isto, só quando houve ali uma bandeira branca e agora já assumo. Ou seja, isso ativou em ti, foi um trigger. A minha coragem, ativou em mim a coragem. E foi cada vez mais também se alinhando com esta coisa de, acho que também te contei que comecei a escrever, e primeiro veio na forma de um trabalho, de uma performance sobre, na altura, essa jornada. Foi a UNA. Sim, comecei a escrever o projeto do UNA, que entretanto ganhou 4 apoios e que foi marcante. Sim, se calhar vamos começar por aí. Sim. Porque estamos a entrar num conceito que eu amo. Sim. E quero-te agradecer, porque eu desconheci este conceito e da forma como tu fazes, naturalmente, porque é única a tua forma, porque é isto que é a beleza da marca pessoal, por isso é que são as marcas que mudam o mundo, que são as pessoas, lá está, com consciência, porque estão a giro, quando tu estavas na Califórnia, quando entra o vírus, estamos a falar do Covid, não é? Porque agora estamos a falar especificamente do Covid, não é? E vem uma tomada de consciência que ativou a tua verdade, vês como tudo está relacionado, a consciência e a verdade, não é? E depois a coragem, porque a coragem está dentro de nós, a coragem não é uma coisa, não vamos ali ao supermercado comprar, ela está cá, mas às vezes é preciso qualquer coisa que nos faça o clique para nós avançarmos, claro. E quantos de nós às vezes estamos bloqueados e não vivemos a nossa verdade, nem falamos, isto estava à tua espera, não é? É a forma como eu vejo, acho que esta missão estava à tua espera, não é? Quase uma coisa de ter sido escolhido, eu vou dizer assim, num sentido mais espiritual, e tu vais-me perceber, e quem nos ouvir e estiver conectado connosco vai perceber também, não é? De que as coisas acontecem-nos
por algo maior, é aquilo que eu acredito, é a minha crença, não é? Penso que estamos alinhadas. Total. E é isso, e nós podemos dizer, virar as costas à nossa missão, eu também tenho a minha, também virei as costas à minha durante muitos anos, ou podemos dizer assim, não, isto não é sobre mim, porque o ter uma missão não é sobre nós. Sim. E isto é o que eu vejo muitas vezes, as pessoas ficam bloqueadas nos seus medos, com todo o respeito, porque eu tenho medos, tu tens medos, faz parte da nossa condição humana. A questão aqui é não deixar que o medo assuma ao volante Claro. a nossa vida inteira, ou uma grande parte da nossa vida, porque aí nós estamos a afastar da essência da nossa verdade. Então, parabéns por esse teu momento, e que foi o teu momento, e foi quando teve que ser, não é? E a partir daí depois desenvolve-se, não é, todo a UNA e a Imune. Eu queria que tu falasses sobre as duas, Sim. até porque estamos aqui a falar de um projeto, dois projetos distintos que acabam por estar interligados. Isto por causa do artivismo, já me estava a fugir. Artivismo, eu adoro essa palavra, é um conceito que Desconhecias. Sim. Quer dizer, conceptualmente sim, mas de uma pessoa que dedica o seu trabalho, que está, e numa causa tão específica como esta, desconhecia, sim. Queres falar um bocadinho sobre como é que surgiu o artivismo? Porque foi antes da UNA, já tinhas este conceito desenvolvido? Foi eu começar a querer, lá está, tipo, a ter a ideia de que queria trazer o HIV para o meu discurso artístico, e comecei, já vinha a explorar isso antes no meu método, no meu processo criativo, que era, sentia-me uma repórter com o corpo, e também como tinha várias mídias, tipo, comecei a fazer entrevistas com outros corpos positivos. Uau. Então vinha fazendo isso desde 2015, que eu acho que foi um misto de querer me conectar com os meus pares e ao mesmo tempo queria levantar material que ainda não sabia bem como é que ia usar. Então depois fui criando a primeira maneira como apareceu esta ideia de levar o HIV para o meu discurso artístico foi o UNA. Então eu brinco a dizer que o UNA é um solo multivocal, em que ao longo de 4 países eu fui desenvolvendo entrevistas. Inicialmente era só com mulheres, mas depois entrevistei uma amiga trans no Brasil e eu, que se lixa, olha, vai ser toda a gente, quero mesmo criar esta torre de Babel. E também, porque são diferentes línguas também que aparecem. Ou seja, tem esse lado multicultural, porque também não falamos muito também, sobre isso. Tu já viveste em imensos países. 4 países mas transitei em outros tantos. Mas para mim era muito importante também trazer, eu em cena, eu dialogo com estas histórias e conto também partes da minha história como corpo positivo. Há um ponto que não se percebe muito bem de quem é a história que está a ser contada. Então isto traz a mensagem de que isto é uma história comum, isto é uma história que é de todos, e também não só dos corpos que vivem com HIV, porque como dizias antes, eu acho que ainda falta muito na nossa sociedade acordar uma consciência de corresponsabilidade em muitas causas sociais. Não estou só a falar da minha condição, falo da mesma coisa em relação ao racismo. O racismo não é só uma questão de certos corpos, é uma questão de todos nós, de acordarmos a nossa não só consciência, mas a ação cívica, não é? E eu sou o outro e o outro sou eu, não é? Exatamente. Que é um bocado, vou-te só, não esqueças do que ias dizer, que liga muito com esta visão sistémica do trabalho que eu faço, como tu sabes, não é? Que nós estamos todos interligados, não há, a partir do momento em que tu vives em sociedade, não há como, não é? Nós nos nossos diferentes sistemas, tu fazes parte, estás num sistema familiar, um sistema, não é, de relações de amizade, um sistema profissional, um sistema social, estás num país, o país está num continente, o continente está no mundo. Isto pode parecer básico, mas é mesmo uma das minhas intenções com este podcast, é trazer esta consciência sistémica para as pessoas, que o que eu faço impacta o outro, não é? Agora, de repente, vou buscar uma coisa bem básica, mas está a acontecer, que já reparei que é, por exemplo, na praia, já se começa a ouvir, agora voltou a moda dos rádios e do barulho, e tu entras em transportes públicos, sim, está a acontecer. Estas gerações mais novas, mas uma total falta de respeito e de consciência pelo outro. Quando entras num transporte, uma coisa é ir no teu carro e ligas o som e pode ir arrebentar, não interessa. Outra coisa, vais num transporte público, há outras pessoas, há crianças, há idosos, pode haver uma criança com autismo, com espectro, tu não sabes, não é? Portanto, falta muito a consciência do outro. Portanto, eu sinto que, e eu me quero aqui adiantar, mas vou aguentar para não dizer que eu adoro o slogan do Imune. Aliás, vou dizer já, não tem mal, o vírus como a motor de transformação social. E nós precisamos disso, não é? Nós estamos a vir de um período em que nós todos vivemos na pele, literalmente, o que é estar condicionados ou estar reféns, não é? Com medo de algo que é invisível, porque é isso que é um vírus. Invisível ao olho humano, porque na ciência é bem observável. Sim. Eu, por exemplo, ao longo do processo que fui criando o UNA,
E espero que também haja pessoas que nos estejam a ouvir de teatros, porque sinto que o UNA foi estrear internacionalmente, apresentou-se uma vez aqui em Portugal, ou seja, tive 3 apresentações, quero rodar muito mais com o trabalho. Portanto, o projeto está montado, é algo que tu queres continuar a... Claro, e é um work in progress também, em que eu vou mudando. Por exemplo, da última vez que apresentei foi num teatro e estava um público intimista, então eu vou mudando a configuração do espetáculo, já trouxe o toque, enfim, eu vou experimentando diferentes ideias também e criei também uma série de ações e há sempre uma conversa no final, porque sinto que é um tema que move muita coisa. Um momento de partilha que tu querias ali no final. Exatamente. E depois, à medida que fui continuando a trabalhar no projeto, comecei a perceber, isto está-se a tornar algo maior. E inicialmente chamei-lhe UNA Espetáculo, UNA Comunidade. Mas depois percebi, isto está a criar um bocado de confusão, mesmo o nome. Então percebi que estava a criar um guarda-chuva, que entretanto passou a se chamar-se, hoje em dia, o projeto Imune, que é um projeto comunitário, que neste momento ganhou o apoio do programa Partis, ao abrigo do programa Partis por parte da Gulbenkian e da Fundação La Caixa, e será desenvolvido no Porto até 2025. E começou agora, este ano. Começou agora em fevereiro, neste formato ainda bem tivemos um apoio longo, né? Então resolvemos também adicionar aquilo que já era o plano inicial do projeto. Começam com um grupo interpares, né, de reforço para que as pessoas encontrem uma comunidade, porque, como falava ao início, as pessoas tendem a estar individualmente a lidar com estas situações sozinhas, exatamente, Portanto, muito criar isoladas. Esse grupo de apoio, essa estrutura humana. Sim. Depois vai abrir para o público em geral, vai haver uma segunda open call e vai-se desenvolver um programa de formação com vários artistas e ativistas e depois vamos entrar numa fase do processo criativo com vista à criação de uma performance comunitária daqui a um ano. E paralelamente a isso, até 2025 vão estar a acontecer palestras nas escolas, flash mobs, né, intervenções na rua, um documentário e um estudo de impacto pela Faculdade de Motricidade Humana aqui de Lisboa. Uau, então é um projeto bastante ambicioso e que traz justamente essa ideia que tu falavas, que é que o vírus passa a ser visto menos como um inimigo e mais como um mensageiro, um mestre, um motor de evolução, não é? De transformação social. Então, para quem nos está a ouvir, se até há bem pouco tempo era difícil para mim explicar o que é conviver com o vírus, hoje em dia temos uma experiência comum, não é? Que foi vivido de formas muito diferentes por todos nós, mas que ao menos nos coloca no mesmo barco, a nível de... Nós percebemos que como é que algo invisível afeta determinantemente as nossas vidas. É impossível não é? Não ter marcado, não é? Exato. Todos foi... E eu acho que também, fazendo aqui uma transposição para o momento atual que nós estamos a viver, acho que estamos todos a sair de um trauma coletivo, que foi uma quantidade gigante de tempo em que não nos podemos ver, abraçar, estar uns com os outros, exatamente. Abraçar as pessoas que amamos, não é? Sim. Porque às vezes temos que viver esse tipo de situação para perceber exatamente do que é que estamos a falar. Exatamente. E que para muitos de nós que já tinham atravessado um processo com o vírus, nós fomos percebendo, isto já aconteceu, gente. Pessoas a morrerem sozinhas nos hospitais, os talheres, isto já aconteceu. Sim, historicamente nós temos um registro. Só que aqui deste lado, e eu apercebi-me disso porque quando a pandemia estourou eu estava lá na Califórnia. E eles no espaço de um mês, mesmo naquele caos inicial que era os supermercados, era será que vai haver comida, eles já se estavam a organizar e a chamar sobreviventes, não é? Pessoas que convivem com HIV-Sida, para darem apoio, para darem para aquele formato de lives, não é? Com a simples premissa de nós queremos vos ouvir, nós queremos ouvir alguém que está a conviver com o vírus há 10, 20, 30 anos. E isso mostrou-me que ali naquele lugar, a nível da sociedade, houve algo que foi atravessado junto. E aqui, como não foi falado, como não foi lidado, nem se extraiu, nem se peneirou e se extraiu a sabedoria, o que é que poderíamos ter aprendido com isso, e também ficou-se num lugar super engessado, não é? De achar... fixo, não é? De estigmatização. Sim, não é? Exato. Sem dúvida. Olha, eu sinto que isto era assim, é um tema que dá mesmo para pano para mangas. Eu quero-te mesmo dizer que já te disseste e quero agora dizer para as pessoas que me estão a ver, a ouvir, a sentir que é extraordinário o trabalho que estás a fazer, porque isto não é sobre ti, não é? Isto é sobre toda a cura, toda a transformação que
que tu vais possibilitar através do teu trabalho, do teu projeto, da tua equipa, não é? Das pessoas que estão a colaborar contigo, porque acho que é importante também dizer isto, não é, Teresa? Num projeto, não é? Nós quando damos a cara, ou quando temos um negócio, quando estamos num coletivo, não é? Há outras pessoas que fazem parte e é por causa delas que tu podes, não é? Este projeto tão ambicioso como tu descreveste aqui, e aquilo que eu desejo é que tu possas tocar muitas mentes e muitos corações, porque assim a jeito já quase de fecho aqui a questão da consciência, não é? Porque a diferença do cenário que tu estavas a descrever quando estavas na Califórnia, noutro país, noutro continente, para a nossa realidade, não é? E eu acho que tudo é uma possibilidade para nós expandirmos consciência e para perceber, ok, o que é que nós podíamos ter feito diferente, o que é que nós temos aqui para aprender, e efetivamente eu tenho esta crença absoluta de que a autoconsciência é um superpoder. É a autoconsciência que nos permite transformar, fazer diferente, e é isso que eu vejo no teu projeto. É um trabalho, é uma missão que toca na consciência humana, não é? Na capacidade que nós todos temos de nos conectar com o outro, independentemente de estarmos naquela condição, mas simplesmente por estar disponíveis, como estamos agora aqui, para ouvir, para escutar, para perceber o que é que o outro tem a dar ao mundo. Então, quero mesmo agradecer-te. Obrigada. Mesmo, assim, tinhas que ser tu a primeira convidada. Não era suposto, agora digo isto já quase no final. Havia outra convidada e por algum motivo foste tu a abrir esta primeira temporada do Marcas que Mudam o Mundo. E esta é uma causa extraordinária, porque não é? Depois nós vamos deixar de estar aqui, mas isto é algo que vai continuar, um dia vamos desaparecer, não é? Mas os vírus vão continuar, os vírus fazem parte da condição humana, então que todos nós possamos estar um pouco mais disponíveis para perceber, para entender, para compreender. E eu vejo-te aqui muito o papel não só da bailarina, da artista, mas da educadora, da porta-voz, da líder. E honro-te por isso, pela tua coragem, pelo teu testemunho e por toda a cura que vais trazer às pessoas. Mesmo. Obrigada. Para fechar, queria só fazer uma pergunta, que é, eu acredito muito na importância dos sonhos. Há um senhor que eu admiro muito, que me inspira muito, que é o Augusto Cury. Ele diz, uma vida sem sonhos é como um céu sem estrelas. E eu queria perguntar, qual é o teu maior sonho? Uau! Eu acho que eu tenho 2 atualmente que estão vivos. Eu tenho vivido uma vida a concretizar sonhos e sinto-me muito abençoada por isso. Eu tenho 2. Um é estar mais perto da natureza, ou fazer algo, ou viver, ou encontrar uma maneira de estar aí, mais perto. Não só da minha natureza, mas da natureza, mãe natureza. E ser mãe também. Sim. Sonhos muito simples, porque sinto que mais do que eu não sinto que eu só estou a falar de vírus, eu estou a falar sobre humanidade, sobre nos devolver. Nós cada vez mais num mundo capitalista, às vezes nós esquecemos, né, que nós somos corpo. Primeiramente ser a Teresa X coisa no meu currículo, eu sou corpo, eu sou emoções. E eu quero, lá está, eu sinto que este caminho fez-me cada vez mais ir para as coisas simples, que as coisas que nos trazem vitalidade. Então, também quando trago o Imune, essa é a primeira frase, o vírus como motor de transformação social, mas também é defender o quanto um caminho a partir do corpo e do processo criativo, a partir da arte, das artes do corpo essencialmente, também é uma maneira de desenvolver competências de cidadania. Porque quanto mais nós estamos a habitar os nossos corpos e nós estamos a fazer dinâmicas corporais e grupais que nos desenvolvem, fazem desenvolver a empatia, a adaptabilidade, resiliência, consciência de limites saudáveis, não é? Nós estamos a exercer, é como se o lugar do estúdio e desses trabalhos corporais também fosse um laboratório para a vida, e é assim que eu encaro a dança também. Uau, e que todos nós precisamos dessas competências para a vida, para termos vidas saudáveis, felizes, realizadas, harmoniosas, porque nós precisamos do outro. Exatamente. Mesmo. Não somos ilhas isoladas. Isso. Uau, olha, assim, super grata mesmo, estamos aqui já nos minutos finais. O que eu desejo em relação aos sonhos que tu partilhaste é que eles se concretizem, que encontres aquilo que buscas. Acredito no seu tempo e ao seu ritmo, aqui para ligar um bocadinho com a nossa conversa há bocado, as coisas vão acontecer,
E olha, como é que eu vou encerrar? Olha, vou encerrar a agradecer-te, a agradecer a ti, a agradecer também ao Martim e ao Hugo, ao Martim Torres e ao Hugo Zagal, da Transmissão Cápsula, os produtores deste podcast, e a ti que nos estás a ver, a ti que nos estás a ouvir, a ti que nos sentiste, que estás a sentir. Foi mesmo assim uma partilha como eu imaginei que ia ser, uma partilha autêntica, consciente, intencional, porque realmente todos temos o poder de mudar o mundo. E como? Através da consciência, através da tomada de consciência de quem somos, daquilo que temos para oferecer ao mundo. E tu, Teresa, és uma prova viva de que nós temos, todos nós, temos algo para oferecer ao mundo, mesmo que a algum ponto da vida achemos que ainda não é o momento ou que não estamos preparados, mas estamos a fazer o caminho. Então que todos possamos encontrar dentro de nós a coragem para fazer o caminho. E obrigada a todos os que assistiram, foi uma honra.